introduzir um conceito que parece complicado, mas não é, que é o conceito que vai, ahm, no fundo, criar o fio condutor de toda esta jornada, que é o conceito de empreendedorismo sistémico. E nós usamos muito esta metáfora da festa da aldeia para explicar o que é o empreendedorismo sistémico, porque é algo que eu acho que no nosso imaginário, na nossa experiência vivida, todos de alguma maneira já experienciamos, nem que seja a visitar aldeias em festa. A festa da aldeia só se dá porque todos participam, porque há um conjunto muito grande de pessoas que participam e fazem a festa acontecer. No caso de muitas aldeias aí do vosso território, até muitas vezes com a ajuda dos imigrantes, que já não são propriamente da aldeia, mas que vêm e ajudam para que a festa aconteça. E cada um ajuda com o que tem, com o que sabe fazer. Com aquilo disponibiliza-se para entregar algo que consiga fazer com que a festa aconteça e esse contributo é muito importante para que ela de facto aconteça. E mesmo os negócios da vila, sobretudo aqueles mais próximos, talvez outros mais distantes seja mais difícil, mas aqueles que fazem parte da vila, o café, ou o bar que existe, ou o pequeno restaurante, a associação, esses normalmente participam também sempre, de alguma maneira, na construção das festas da aldeia. Dependendo das festas, mais empresas se envolvem nessa participação. Portanto, não envolvem apenas indivíduos, envolvem também organizações das mais diversas. E a festa parece sempre, no início, parece sempre improvável, ou seja, quem já participou na construção de uma festa, que normalmente começa assim que a outra acaba, não é? Começa quase um ano antes, imagina, pá, mas como é que eu vou fazer a festa? Como é que isto vai acontecer? E parece sempre improvável acontecer, a verdade é que as festas da aldeia acontecem sempre, de uma maneira ou de outra. Portanto, esta vai ser a nossa metáfora para explicar o que é empreendedorismo sistémico. Porquê é que isto é importante? Porquê é que esta metáfora é importante? Porque nós, quando olhamos para um território e percebemos os desafios que o território tem, não há nenhum desafio que não seja relevante para qualquer um dos atores do território. Não é? Um território, as empresas precisam de atrair pessoas. Pois, se não houver escolas, nem educação, nem saúde, nem habitação, não conseguem atrair as melhores pessoas. E então diz respeito às empresas, mas diz respeito a cada uma das pessoas na sua vida, e portanto diz respeito a todos. E portanto, como a festa da aldeia também, quer se queira, quer não, diz respeito à aldeia toda, mesmo aqueles que por vezes ficam de fora, a festa entra-lhes de alguma maneira pela porta adentro. Também aquilo que é a realidade de um determinado território entra pela porta adentro de qualquer agente que esteja nesse território. E, portanto, isto quebra esta diferenciação entre aquilo que é empreendedorismo social e empreendedorismo não social. Para nós tudo é empreendedorismo. E é importante destacar também a nossa ideia de empreendedorismo, que inclui, e daí estarem aqui, esta ideia de que nós, nas nossas organizações, somos também empreendedores. Tem normalmente uma designação assim mais esquisita, que é intraempreendedores, ou intraempreendedorismo, não é? Aquele que é feito dentro das organizações. Portanto, quando nós estamos a co-iniciar agora este processo e queremos perceber quem é que devemos trazer a jogo, não ponham barreiras, devemos trazer quem já participa. E tal e qual como na festa da aldeia, nós vamos lembrando o que é preciso fazer. Quem esteve por trás da organização sabe o que é que eu estou a falar, e vamos dizendo quem é que pode ajudar a fazer isto. E quanto mais diversidade há na festa da aldeia, mais rica é e depois é o convite, e mais rica é depois a participação, e mais rica se torna a festa. E, portanto, é isso que nós queremos fazer. Esta vai ser a metáfora que nos vai ocupar. E, portanto, nós acreditamos que isso tem, de facto, uma utilidade pública, e queremos construir esta rede, que é uma rede participativa, em que as empresas participam, as associações participam, o poder público e o poder privado articulam-se para, de facto, fazermos o melhor que conseguirmos juntos pelo território. O que queremos estabelecer é uma visão coerente desse território, para estarmos todos a remar para o mesmo lado, não é? Sabemos quais é que são os desafios e sabemos como é que podemos contribuir, como é que eles nos afetam e como é que podemos contribuir. E nós acreditamos que isso é uma forma de criar valor, que o verdadeiro valor está aqui, quando nós conseguimos perceber que contribuímos de múltiplas maneiras e conseguimos realizar a festa do território. Vamos fazer este percurso tão distribuído e tão itinerante quando nós conseguirmos. Portanto, uma das coisas que vamos também mapear é a disponibilidade destes espaços físicos, porque os empreendedores, num sentido mais estrito, nós vamos convidá-los a estarem no espaço que lhes é mais próximo, ao longo do território.
toda esta jornada vai ser feita em vários pontos do território e vamos alternando esses pontos. Cada um destes eventos que eu depois vos vou passar a explicar, queremos que aconteça em 3 sítios simultâneos e depois vá rodando no território. Tenha sempre um sítio que é um sítio mais chave, mas que aconteça ao mesmo tempo em outros 3 pontos. Porque, no fundo, o que nós queremos fazer, e este gráfico aqui, depois nós enviamos a infografia para terem uma análise mais cuidada, aqueles que ainda não a receberam, mas o que nós queremos construir é, de facto, um laboratório de inovação sentido lato, todo o tipo de inovação. Não há nenhuma empresa que não inove e que não interfira positivamente, se a inovação for positiva, com a sociedade, não é? E, portanto, a inovação é transversal a todos estes conceitos. E, portanto, esse é o que nós queremos fazer, é estabelecer as bases para criarmos juntos este laboratório, que na verdade só acontece se nós criarmos este ecossistema empreendedor, para percebermos qual é o potencial do território, o que é que ele tem para oferecer, o que é que não está explorado, ou que se fosse melhor explorado podia refletir-se em termos de valores. Como é que isso se reflete nas dinâmicas e nos desafios das pessoas, dos negócios, da sociedade em geral. E depois, como é que a partir destes desafios e deste ecossistema conseguimos, de facto, ser inovadores, ativar esta participação e irmos resolvendo de forma proativa os desafios que vemos à nossa volta, não é? Contribuirmos para a sua resolução. E, portanto, este ecossistema é o que nós queremos estabelecer ao longo desta jornada. Porque o que nós queremos potenciar é esta ideia de que se entendermos o empreendedor como aquele que está irrequieto com a sua realidade e tem vontade e tem energia para fazer qualquer coisa e aprender nesse processo, então o que nós queremos demonstrar é esse valor, o valor dessa energia, da capacidade de se pôr a resolver problemas, de estar irrequieto, de contribuir com soluções e criação de valor, para aí depois investirmos todos não em, mas porque se investirmos entre aquilo que está a ser feito entre os empreendedores, nós conseguimos de facto fazer com que toda a realidade melhore em múltiplos aspectos. E portanto é isso que nós vamos potenciar ao longo desta jornada. E o que é que vai ser esta jornada então? Bom, nós temos uma série de atividades críticas. Se quiserem, nós continuamos aqui neste ponto de ativação, em que o nosso grande objetivo é mapear, encontrar quem é que deve ser convidado, motivar, envolver tanto o ecossistema quanto se possa, tantas pessoas, tantas empresas, tantas associações quanto possível. Algumas destas nós vamos convidar a formalizar a assinatura de uma carta de compromisso. Portanto, nesta carta de compromisso nós gostávamos muito de ter já uma boa parte daquilo que é o tecido social relevante de cada um dos vossos municípios. A academia, trazê-la a jogo de maneira transversal para todo o território, as principais associações empresariais, as principais agentes sem fins lucrativos que estejam no território. Portanto, com esse assinar uma carta de compromisso, no fundo, o compromisso com a criação deste ecossistema, que tem o seu primeiro ponto-chave neste hackathon de ativação que vai acontecer e depois durante estes 3 anos, sempre em novembro, e nós gostaríamos de imaginar que continuaria depois deste programa, que vai fazer só aqui criar o estímulo para que esta capacidade exista depois em contínuo. Para isso, nós vamos capacitar. A nossa capacitação é genérica, porque vamos tentar capacitar-nos mutuamente. Se voltarmos à metáfora da festa da aldeia, não há ninguém que participe ativamente numa festa da aldeia que não aprenda e não ensine. E, portanto, é esse espírito de o que é que eu tenho para ensinar, o que é que eu tenho para aprender, e, portanto, esta capacitação, desde logo, tem o nosso estímulo, mas depois conta com a vossa ajuda. Cada um de vocês tem um conjunto de competências que podem ser trazidas a jogo para ensinar quem participar, e temos a certeza que isso é verdade com o resto do ecossistema. Queremos mobilizar o máximo de recursos, o máximo de talento que existe no território, mapeá-lo, e depois seguiremos com um conjunto de empreendedores um processo que é o tradicional processo de incubação de ideias, aceleração de ideias e depois consolidação disso em ciclos que são ciclos anuais e que em cada ciclo de alguma maneira se repetem, ou seja, vão em crescendo, mas se repetem, que podem receber novas ideias, novos empreendedores em cada ciclo, que no fundo está aqui representado no centro deste diagrama
como este ciclo em que há sempre uma iniciação, há sempre mapeamento, há sempre uma listagem de quem pode e deve participar, e depois um ciclo que vai criando capacidade deste ecossistema para materializar em soluções a resposta aos desafios que tem e trabalhar o seu potencial, tirar o maior partido do talento, do potencial natural, cultural que existe. E, portanto, é isso que queremos fazer nestes ciclos, destacando aqui dois ou três elementos que nos parecem importantes. Desde logo, aqui, a colaboração com a BASN com este enfoque no empreendedorismo feminino, que nós achamos que é importante por várias razões, para estimular, de facto, o lado feminino do empreendedorismo e criar este tecido e trazer esta qualidade que é importante ativar no território. Vamos criar elementos como um que nós chamamos o Ask Experts, que no fundo é dizer quem é que tem conhecimento, quais é que são as questões e os desafios dos empreendedores, como é que estas duas áreas se podem encontrar em pontos de encontro e momentos que são rotineiros e que de alguma maneira permitem responder às dúvidas que existem. Portanto, e podem ser dúvidas de qualquer membro do ecossistema, embora estejam aqui mais vocacionadas para os empreendedores. No fundo, reforçando estes pontos que são o contínuo dos pontos do programa, que é mapear e mobilizar. Portanto, mapeamos porque queremos mobilizar, ir criando esta visão comum do que é que o território pode ser, sonhando o território juntos, criar capacidades e ativar os elementos que façam com que esse sonho, esse futuro promissor possa de facto acontecer. Temos este processo de incubação, validação e colaboração que queremos que amplifique estas novas ideias, este novo potencial que pode surgir para que depois se traduza em impacto. E a medição de impacto, que é uma das coisas que eu, enquanto parceiro do projeto, vou estar muito focado, faço parte da Valley Flow, dos parceiros do projeto que tem esta missão de medir aquilo que é relevante. Vamos tentar medir, temos um conjunto de objetivos muito concretos para atingir, que são refletidos em termos do número de projetos, de empreendedores, de ideias, de novos negócios que surgem, de novas ações sociais que possam surgir. Portanto, temos estes objetivos, mas mais do que isso, nós queremos ativar o território para conseguir criar impacto em múltiplas dimensões. E nós vamos estar preocupados desde o início a fazer essa medição e esse acompanhamento com tanto rigor quanto possível. E nós estamos a imaginar que impacto tem estas múltiplas dimensões. E, portanto, é daqui que resulta esta ideia maior de valor que nós queremos criar no território. Há, sem dúvida, um aspecto que é económico, e daí o empreendedorismo tradicional estar mais do que incluído nestas dinâmicas, mas e depois há valores que podem ser refletidos noutras dimensões, como o valor natural, conseguimos ou não melhorar, potenciar, tirar partido do, dos recursos naturais que existem já no território. O valor social, temos ou não uma sociedade que é mais equitativa, que cuida melhor de si mesma, isso pode ou não ser refletido em políticas públicas que ajudem a melhorar isso. O capital humano, conseguimos atrair talento, reter talento, aprofundar e criar mais talento a partir daquilo que temos no território. E depois, como é que isso se traduz em bens, produtos e serviços de toda a natureza, não é? Queremos envolver também IPSS e entidades que tenham o tipo de serviços que dão resposta àquilo que são os desafios do território. E não pode ser de forma diferente. E com isso, nós achamos que diretamente aqui em vermelho e indiretamente aqui só com o bordazinha, conseguimos atingir vários dos objetivos de sustentabilidade e usamos esta linguagem porque é uma linguagem que estamos todos a ser convidados a utilizar, na verdade criando impacto em cada um destes temas, no máximo de temas que nós conseguirmos e que deem resposta àquilo que são as necessidades do território. Portanto, este é o resumo deste convite e desta jornada. No fundo, o que nós estamos a possibilitar é um espaço de coordenação e colaboração que vai estimular estes agentes a fazerem a festa da aldeia, não é? A construírem esta ideia do que é possível fazer pelo território.
acreditamos que isto é uma forma muito rica de entender valor e criar valor para o território, quando ele é amplo e tem a participação de todos, tal e qual como na festa da aldeia, quanto mais participarem, mais rica é a festa.